e no Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Hoje, dia 18 de junho, o calendário mundial marca uma data curiosa e, à primeira vista, até divertida. É o Dia Internacional do Pânico. Criado originalmente como uma espécie de feriado de brincadeira, a data propõe algo inusitado: tirar um dia para chutar o balde, admitir os medos e deixar o estresse fluir. Mas por trás desse nome, ou do nome, né, que parece piada, né, foi inicialmente como uma brincadeira, existe aí um recado sério sobre a nossa saúde mental. No ritmo acelerado que vivemos hoje, desacelerar virou artigo de luxo. E a proposta aqui desse dia, né, é justamente entender que todo mundo chega no seu limite. Historicamente, o pânico, que é a reação emocional ali do medo extremo, já foi até estratégia de sobrevivência e também de caça na pré-história, né? Hoje, no entanto, ela se manifesta de outra forma. Estima-se que 1 em cada 75 pessoas no mundo sofra com o transtorno do pânico, uma condição real que atinge o dobro de mulheres em comparação aos homens. A medicina evoluiu muito desde os primeiros estudos sobre a ansiedade no século XIX e hoje sabemos que essas crises causam um sofrimento físico e mental devastador. O grande problema é que muita gente ainda esconde os sintomas por vergonha, o que só adia a busca por um tratamento que funciona. O pânico e a ansiedade não escolhem classe social ou profissão. A boa notícia é que falar abertamente sobre o assunto quebra o isolamento de quem sofre. Práticas simples como exercícios de respiração, pausas estratégicas na rotina, ajudam e muito a acalmar, né, o nosso sistema nervoso. Mas o passo principal continua sendo o acolhimento e a busca por ajuda profissional. Afinal, admitir a própria vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Esse é o primeiro passo para recuperar o controle da nossa própria vida. E para você, ouvinte aqui da nossa 99.9 Educativa de Presidente Prudente, nessa manhã de quinta-feira, dia 18 de junho, nesse ritmo doido, né, que a gente vive atualmente, o que mais sobrecarrega a sua saúde mental no dia a dia? É a pressão do trabalho, os estudos, é o excesso de telas, né, nas redes sociais, falta de tempo para lazer, para descanso, problemas financeiros, familiares também, né? Comente aí, dê sua opinião, compartilhe a sua opinião aqui nos nossos canais digitais do nosso Jornal Unoeste, que tem sempre o oferecimento do Paulo Lima, Grupo Paulo Lima aqui, juntamente com nossa Fundação Agripino Lima, né? Essa é a 99 FM, 99.9 MHz no seu radinho, através dos nossos canais, onde você pode participar através do YouTube, Spotify. É só procurar Jornal Unoeste, vá lá, se inscreva em nossos canais e compartilhe a sua opinião. Muito obrigado pela sua sintonia, eu sou Ricardo Veiga e é muito bom estar com você aqui novamente. Nesta manhã de quinta-feira, a gente começa sempre com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia aqui da nossa região. Começando com o Fronteira, obras promovem mudanças no tráfego da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros durante 20 dias em Parapuã, aqui na nossa região. Intervenções no trevo de acesso ao município começam hoje, quinta-feira. Tem mais informações, mais detalhes nessa matéria especial no nosso portal ifronteira.com. Agora falando sobre o SISU, Educação Superior, aqui trazendo o destaque do portal do Ministério da Educação, primeiras notas de corte já estão disponíveis. Etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada oferta 9.436 vagas disponíveis em 34 instituições públicas. Nota deve ser utilizada para situar os candidatos em relação aos concorrentes para a mesma vaga. Tem mais informações no portal do Ministério da Educação, acesse gov.br/MEC. Agora, do portal do Ministério da Saúde, o
programa Mais Médicos completa 13 anos, levando assistência a 67 milhões de brasileiros e fortalecendo o SUS em todo o país. O programa está presente em cerca de 4.500 municípios e conta com mais de 27 mil profissionais na atenção primária, reduzindo vazios assistenciais, né? E ampliando aí o acesso à saúde para a população. Agora trazendo destaque da nossa UniOeste, é o Smart Farming Day, que impulsiona a agricultura e inteligência. A primeira edição deste evento é o Smart Farming Day, apresentou tecnologias, pesquisas e sistemas produtivos para ampliar a competitividade do agronegócio regional. Você tem mais informações deste evento que aconteceu aqui em Presidente Prudente, com a realização da nossa UniOeste, no nosso portal. Acesse. Acesse o portal aqui da nossa UniOeste. Acesse unioeste.br. Agora do nosso portal aqui, do portal da nossa Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, a nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, que participa, né, da Feira de Ciências em Escola Pública. É o projeto de extensão do NUP, que mobiliza 40 graduandos para apresentar cursos, laboratórios e oportunidades ao ensino superior público a estudantes da Escola Estadual Professora Mirela Pesce Desideri. Você tem mais informações, tem a matéria completa sobre a participação da nossa Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, né, na Feira de Ciências, através dessa matéria no portal. Acesse fct.unesp.br. 7h20. Deixa eu trazer uma audiosérie da Karina Chagas, né? Uma produção da agência Rádio Web para a agência Rádio Web, né? Falando sobre a Copa. São dicas para comemorar sem estourar o orçamento nessa Copa do Mundo. Vamos ouvir a série especial, a audiosérie, a produção da Karina Chagas. Dicas Meu Bolso em Dia. Um programa para ajudar você a cuidar do seu dinheiro. O maior campeonato de futebol do mundo começou. 48 seleções de diversos países entram em campo, disputando 104 partidas nos Estados Unidos, México e Canadá. Até 19 de julho, quando a Copa termina, vai ter muita comemoração e muitos encontros com amigos e familiares. E isso é uma ótima notícia. Nada melhor do que celebrar juntos. Só que com toda a animação, costumam vir também alguns gastos extras com bebidas, refeições, decoração dos espaços, assinatura de streaming, camiseta da seleção e até o famoso álbum de figurinhas. O Elton Carvalho, gerente de cidadania financeira da Febraban, trouxe algumas dicas para marcar um golaço e aproveitar o torneio sem estourar o orçamento. É comum a gente se empolgar mesmo. Por isso, antes de fazer qualquer compra ou pensar em trocar a TV, vale a pena se perguntar: eu realmente preciso disso agora? Se eu parcelar, vou conseguir pagar todas as prestações sem aperto? O momento de celebração e clima de festa são alguns dos atrativos da disputa entre as principais seleções do mundo e, com ela, a temporada de reunir amigos e família. Organizar encontros e dividir os gastos pode ser uma experiência divertida e econômica, avalia o especialista. Uma outra dica importante é dividir os custos dos encontros para assistir os jogos. Dá para combinar de cada amigo levar uma comida, uma bebida ou dividir igualmente as compras feitas com antecedência. E atenção aos deslocamentos. Como os jogos vão acontecer em horários variados, inclusive de madrugada, dividir carona, combustível ou carro por aplicativo ajuda a economizar. E tem ainda o álbum de figurinhas, que é tradição de toda a Copa. Como a edição de 2026 será maior, completar a coleção pode sair um pouco mais caro.
Por isso, participar de grupos de troca é uma ótima forma de reduzir os gastos. Vale reforçar também o cuidado com apostas esportivas online, as bets. Diversão e entretenimento não podem virar dor de cabeça financeira depois. A Copa é um momento de celebração, encontro e diversão. Mas manter o equilíbrio faz toda a diferença para que a empolgação não vire um problema para o bolso. Produção e locução, Karina Chagas. Edição de áudio, Mário Melo. E até o próximo episódio. Você acabou de ouvir Dicas Meu Bolso em Dia da Febraban, o programa que ajuda você a cuidar melhor do seu dinheiro. Um oferecimento Meu Bolso em Dia, a ferramenta de educação financeira gratuita da Federação Brasileira de Bancos. Acesse já meubolsoemdia.com.br e aprenda a organizar suas contas. É gratuita. Jornal da 99. 7h25, esse é o nosso Jornal no Oeste, aqui na sua 99.9, educativa de Presidente Prudente. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Eu sigo com você até meio-dia, né? Até às 8 agora com o nosso Jornal no Oeste, trazendo notícia e informação principalmente sobre educação e saúde para você. E a partir das 8 com o nosso MPB 99 com o melhor da música brasileira. Olha só, deixa eu trazer uma notícia boa aqui dos nossos atletas aqui de Presidente Prudente, que conquistaram resultados importantes nos Jogos Abertos da Juventude e também competições regionais agora recentemente. São as equipes da CEMEP, né? Também da Associação Prudentina de Atletismo e do Tênis Clube, da Fundact e também da Unesp, que representaram aqui o nosso município. As competições de atletismo e futebol aconteceram nos dias 10, 11 e 13 de junho agora, na fase final estadual realizada na cidade de Barretos. No atletismo, o grande destaque individual foi a atleta Júlia Isogai. Ela conquistou a medalha de prata na modalidade de salto à distância, atingindo a marca aí de 4,60 metros. Outros atletas também pontuaram, como o Nicolas Matheus Batista, que ficou em quarto lugar no lançamento de dardo. O Patrick Vinícius alcançou a quinta posição nos 400 metros rasos e o João Gabriel Eugênio terminou em 10º no lançamento de disco. Nas provas de revezamento masculino, os prudentinos garantiram a quarta colocação nos 4 por 400 metros e o quinto lugar no 4 por 100 metros. Com essas conquistas, né, esses desempenhos, Presidente Prudente encerrou o atletismo masculino em 7º lugar geral entre as 40 equipes. E no feminino, a cidade conquistou a 13ª posição na classificação geral entre os 36 municípios participantes. Então, parabéns aos nossos atletas aqui de Presidente Prudente da nossa região. Sete e 27. Deixa eu trazer um episódio aqui do Estação História. Falando sobre a conquista da nossa seleção, do nosso tetra mundial em 1994. Quem que estava vivo aí? Quem que se lembra? Quem que assistiu a Copa de 1994? Esse episódio especial é o Estação História, uma produção do Diego Brião para o portal Agência Rádio Web. Os Estados Unidos sediaram pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol Masculino no ano de 1994. Para a seleção brasileira, o torneio foi especial. Terminou com o 4º título mundial da história do Brasil. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a Copa do Mundo de 1994.
24 seleções disputaram a Copa de 94 nos Estados Unidos. A fase inicial foi dividida em 6 grupos com 4 equipes em cada. Além dos líderes e vice-líderes, também avançavam às oitavas de final os 4 melhores terceiros colocados nesta fase inicial. O Brasil dividiu a chave B com as seleções de Camarões, Rússia e Suécia. A seleção, que era treinada por Carlos Alberto Parreira, venceu os russos por 2-0 na estreia, superou os camaroneses por 3-0 na segunda rodada e empatou com os suecos por 1-1 no jogo final da primeira fase. Nas oitavas de final, o Brasil ganhou o duelo com os anfitriões norte-americanos por 1-0. Eliminou Países Baixos nas quartas de final após uma vitória por 3-2 e reencontrou a Suécia na semifinal, partida que a seleção brasileira ganhou por 1-0. Na final, após empatar sem gols com a Itália, a seleção brasileira venceu por 3-2 nos pênaltis. O meia-atacante italiano, Roberto Baggio, cobrou a última penalidade da disputa, colocando a bola para fora e confirmando o 4º título do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil vinha de uma lacuna de 24 anos, sem Copas, ou 5 Copas perdidas, né? E a população brasileira cresceu. Em 70 eram 90 milhões. Em 1994 você tinha pelo menos 60 milhões de brasileiros, 70 milhões de brasileiros que nunca tinham visto o Brasil ser campeão do mundo, e eu me coloco nesse bolo, né? Foi uma seleção que eu não tenho dúvida, é uma das mais criticadas de toda a história. Todo aquele processo entre 90 e 94 foi muito turbulento. As críticas da imprensa eram implacáveis, e você tem o Parreira, que era muito ligado ao futebol europeu, ele gostava muito do futebol europeu, então ele raciocinou, olha, a gente precisa tirar o Brasil da fila. E até pro meu livro de 94, conversando com o Tostão, né? O Tostão falou, o Parreira, ele gostava muito do futebol europeu, e aquela história do futebol mais pragmático, né? Aquilo estava muito em voga no começo dos anos 90. E o Parreira foi até o fim com as convicções dele, né? Com uma seleção um pouco mais defensiva, tanto é que das 5 brasileiras campeãs do mundo é a seleção que menos gols faz, é a seleção que faz 11 gols, mas é a seleção que também menos gols toma, né? Toma apenas 3 gols. Então era uma seleção mais pragmática, que irritava muitas vezes a torcida, né, porque não dava muito espetáculo, como foi a de 2002, né, que tinha bons momentos de genialidade. Era uma seleção com mais atacantes do que a de 94, né. Thiago Berraich é jornalista e autor de livros sobre a Copa do Mundo, como, por exemplo, a obra intitulada 1994, O Brasil é Tetra, a conquista que recolocou a seleção no topo do futebol. Esta obra foi publicada pela editora Letras do Pensamento. Thiago concedeu entrevista ao Estação História. A final entre Brasil e Itália foi disputada no dia 17 de julho no estádio Rose Bowl, que fica situado na cidade de Pasadena, no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Naquele jogo, o Brasil começou a partida com a seguinte formação titular: o goleiro Tafarel, que jogava pelo Reggiana, da Itália, o lateral direito Jorginho, que era atleta do Bayern de Munique, da Alemanha, o zagueiro Aldair, que atuava pela Roma, da Itália, o também zagueiro Márcio Santos, que defendia a camisa do Bordeaux, da França, e o lateral esquerdo Branco, fechando a linha de defesa, que era jogador do Fluminense. No meio-campo, jogaram Dunga, do Stuttgart, da Alemanha, Mauro Silva, do Deportivo La Coruña, da Espanha, e Mazinho e Zinho, ambos atletas do Palmeiras. E o ataque foi formado por Bebeto, do Deportivo La Coruña, e por Romário, do Barcelona, da Espanha. Parreira utilizou 2 reservas na final: o lateral direito Cafu, que era jogador do São Paulo, e o atacante Viola, do Corinthians. Foi uma seleção que fugia um pouco das características do próprio futebol brasileiro, mas eu acho que é uma seleção que vem sendo, nos últimos anos, revisitada, se é que a gente pode dizer assim. Durante a pandemia, a Globo e Sport TV exibiram jogos da seleção de 94, né? E muita gente teve contato pela primeira vez com os jogos dessa seleção. Então, foi uma seleção muito prática, vamos dizer assim, para aquele momento. Ajudou e serviu para que o Brasil finalmente saísse de uma fila incômoda de
24 anos. E é uma seleção que meio que inaugura uma segunda era de ouro do Brasil nas Copas do Mundo. O Brasil teve 2 eras de ouro nas Copas do Mundo, de 1958 a 70, né, que o Brasil ganha 3 Copas em 4, e essa outra fase de 94 até 2002, que o Brasil ganha 2 Copas em 3 mundiais disputados, né? Então é uma seleção de 94 que recoloca o Brasil no topo do futebol mundial. É a primeira tetracampeã da história, assim como o Brasil foi o primeiro tri e foi o primeiro penta, e até hoje o único penta, né? Então é uma seleção que, apesar de fugir um pouco das características do futebol brasileiro, é uma seleção que foi muito eficiente e ganhou a Copa do Mundo. O Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez no ano de 1958, quando a Copa foi disputada na Suécia. Aquela era a 6ª edição do torneio. O bicampeonato ocorreu já 4 anos mais tarde, no Chile, na Copa de 62. O 3º título mundial da seleção brasileira foi conquistado no México, em 1970. Depois do Tetra, em 94, nos Estados Unidos, o 5º título do Brasil foi obtido na Copa da Coreia do Sul e do Japão, que foi realizada no ano de 2002. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Federação de Futebol Internacional Associado, FIFA, Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a entrevista concedida pelo jornalista e escritor Thiago Berraich. Edição Mário Melo, produção e reportagem Diego Obreão. Agora 7 horas e 35 minutos e até falando sobre o Carlos Alberto Parreira, né, nosso técnico, ex-técnico da seleção brasileira, tetracampeão mundial em 1994, como o Diego falou na matéria, está internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sofrer complicações pulmonares e precisar ser entubado. Torcer aí o nosso ex-técnico de seleção brasileira. Recuperação. Agora 7 horas e 36 minutos. Eu vou fazer um breve intervalo aqui no nosso Jornal Unoeste. Eu volto em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. O Lar São Rafael é sinônimo de amor e cuidado com os idosos em Presidente Prudente. Com uma estrutura de excelência e uma equipe dedicada, a instituição oferece um atendimento profissional e humanizado, garantindo qualidade de vida a quem tanto contribuiu com a sociedade, porque cuidar é um ato de amor. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Programa Raiz Sertaneja. Todos os dias, das 5 às 7 horas da manhã, na sua 99,9 FM. Bom dia para você que tem pendência para resolver no Detran e nunca tem tempo. Dá para resolver os serviços que você precisa hoje mesmo, rapidinho, sabia? Faz assim, quando você chegar ao trabalho, antes de fazer qualquer coisa, entra no site do Detran. Ali dá para fazer licenciamento, liberação e transferência de veículo. São mais de 80 serviços disponíveis. Pronto! Aí você já pode pegar seu cafezinho, colocar o papo em dia, comentar a novela com o colega. Detran SP. Tá no digital, tá resolvido. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Friozinho aqui em Presidente Prudente, madrugada fria, hein? Ainda chegamos a 12 graus, agora já estamos com 13. E a temperatura nesta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026, não deve passar aí os 22 graus. Céu nublado, mas não deve chover hoje não. Amanhã tem previsão de chuva. Amanhã, sábado, previsão de chuva aqui em Presidente Prudente. Amanhã esquenta um pouquinho, a temperatura sobe um pouquinho. Amanhã mínima de 13, máxima de 26 graus. Hoje não deve passar os 22 aqui em Presidente Prudente. Vamos
Vamos lá para mais uma sessão de manchetes. Destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Vamos lá. Deixa eu trazer mais um destaque aqui do nosso ifronteira.com. Olha só, a Orquestra Sinfônica do Projeto Guri se apresenta em Regente Feijó. O espetáculo será hoje, quinta-feira, a partir das 20 horas. Tem mais detalhes sobre a apresentação, né, e sobre a nossa Orquestra Sinfônica do Projeto Guri nessa reportagem especial no ifronteira.com. Acesse lá. Trazendo destaque também do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Desenrola impulsiona a renegociação de pequenos negócios e já alcança 15,6 bilhões de reais. Os pequenos negócios concentram o maior volume de renegociações do novo Desenrola. Agora aqui do nosso portal da UNOeste, falando sobre a 7ª CETAPSE, que é a Semana de Trabalhos Acadêmicos da Psicologia, foi até ontem, né? Isso, acho que foi até ontem. No bloco 3, né, do Campus 2 aqui da UNOeste, o evento reuniu estudantes do curso de Psicologia para apresentações de trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, promovendo aí o intercâmbio de conhecimento e também a divulgação científica dentro da graduação. Quer saber mais como foi? Tem a matéria especial no portal aqui da nossa UNOeste, vai lá, saiba mais também sobre o nosso curso de Psicologia aqui da UNOeste, né? Acesse o portal, acesse unoeste.br. Agora da nossa Unesp, empresas juniores aqui da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, se destacam no Convergência 2026. 5 EJs. EJs são as empresas juniores, né? Aqui da Unesp. Participaram do encontro regional do Movimento Empresa Júnior, com premiações para a EGECART, na batalha de cases, e também a EGEST, que são as empresas juniores aqui da nossa Unesp que receberam esses prêmios, né? A EGECART na batalha de cases e a EGEST na meta de faturamento. Você pode conferir mais detalhes como é que foi essas empresas juniores, né? Os destaques da convergência do programa do evento Convergência 2026 nessa matéria especial. Vai lá, tem mais detalhes no portal da nossa Unesp. Acesse fct.unesp.br. Agora trazendo um destaque também do nosso campus aqui de Prudente, do Instituto Federal de São Paulo. O nosso campus aqui participou do 6º Seminário Mundo do Trabalho, realizado nos dias 20 e 21 de maio, com o tema Trajetórias e Desafios, o impacto da formação na vida do egresso no mundo do trabalho. Esse evento que foi promovido pelo Instituto Federal de São Paulo, né? Reuniu servidores, estudantes, egressos e especialistas para refletir sobre a relação entre a formação acadêmica e a inserção profissional, além de discutir estratégias institucionais, né, para acompanhamento e fortalecimento nos campos do Instituto Federal de São Paulo em todo o Brasil. Se tem mais detalhes, inclusive você pode acompanhar as atividades do nosso campus aqui de Presidente Prudente do Instituto Federal através tem a página no Facebook, vai lá, procure no Facebook IFSP Campus Presidente Prudente, siga lá, e também tem mais informações também no portal oficial PRU de Prudente, pru.ifsp.edu.br. Sete e 43. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Para você que está chegando agora, esse é o nosso Jornal UNOeste. Amanhã desta quinta-feira, hoje, dia 18 de junho de 2026. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Eu sou Ricardo Veiga, com você aqui de segunda a sexta-feira com o nosso Jornal UNOeste, das 7 às 8 horas da manhã, sempre após o momento de fé, né, com o Padre Tiago aqui nas manhãs, começando nossas manhãs. Aliás, as nossas manhãs começam com o nosso sertanejo raiz, nossa sessão especial aqui das 5 às 7 horas da manhã, com
o melhor da música sertaneja raiz, a nossa música sertaneja. E eu, Ricardo Veiga, a partir das 7 aqui com o nosso Jornal no Oeste, e continuo com você daqui a pouquinho, a partir das 8, tem o melhor da música brasileira, o nosso MPB 99. Bom, vamos lá, deixa eu trazer um destaque aqui. Deixa eu uma trilhazinha. Isso, muito bem, muito bem. Agora faltam 15 minutinhos para as 8 horas da manhã. Obrigado pela sua sintonia. Vamos lá. Para a gente partir para o encerramento, vamos falar de saúde. Vamos trazer um evento aqui de saúde que aconteceu esta semana, falando sobre o futuro da saúde. Nos próximos anos, a saúde deve passar por uma das maiores transformações da história, né? Inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta para virar estrutura também dentro da saúde. Pacientes cada vez mais consumidores, né? Os dados moldando aí as decisões clínicas e uma população envelhecendo em velocidade acelerada. Mas existe uma pergunta fundamental nessa conversa. Como tudo isso vai funcionar na prática em um país marcado pela desigualdade, pela fragmentação e todos os nossos desafios aqui no nosso Brasil, né? E esse foi um dos principais debates nesse evento, é o Saúde 2050, que foi promovido pelo Futuro da Saúde, parceria com a ANAP, que discutiu ali sobre tecnologia, comportamento, sistemas de saúde, né? E os caminhos que estamos construindo. Vamos ouvir um trecho dessa conversa que aconteceu no último dia 15 agora. E nesse trecho, né, eu trago aqui o doutor Paulo Shep, ele que é diretor do médico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, juntamente com o Fabrício Campolina, ele que é consultor e especialista em tecnologia. Vamos ouvir um trecho desse evento, é o Saúde 2050. Então, eu acho que quando a gente fala de Saúde 2050, provavelmente o que vem na mente de todo mundo é pensar nas tecnologias futuristas. A gente pensa no robô atendendo a gente, no dispositivo que vai fazer tudo pela nossa saúde, que vai avisar que a gente está doente antes. Eu acho que é um pouco disso que vocês vão trazer. Acho que a primeira pergunta que eu tenho geral, e acho que cada um pode evoluir um pouco nisso, é quais são, dentro dessas tendências, as áreas que estão sendo subestimadas, talvez pelo setor de saúde, ou que a gente talvez tenha que olhar com um pouco mais de atenção. Vou começar com você, Fabrício, que está aqui do meu lado. Traz um pouco dessa perspectiva. Eu acho que você é um super estudioso, né, de biohacking, robótica. O que você está vendo que a gente talvez não está olhando? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns por esse evento aqui, essa provocação 2050. Eu acho que é maravilhosa. E eu penso em 3 áreas. A primeira que eu gostaria de começar é com a IA física. Eu acho que a IA física está sendo bastante subestimada ainda, especificamente quando a gente pensa em robôs humanoides. E eu acho que o que a gente deveria estar imaginando seria algo parecido com o que aconteceu no início do século passado, quando a sociedade se moveu de uma sociedade que se deslocava através de cavalos para se deslocar através da indústria automotiva. E a gente provavelmente vai ver a mesma coisa acontecendo com robôs humanoides nos próximos 25 anos. Então, imagino que em 2050, quando a gente for entrar dentro do hospital, nós vamos ver um exército de robôs humanoides que vão estar fazendo desde limpeza até entregar medicamentos, entrega de comida. E também, quando nós formos para o centro cirúrgico, o que a gente vai estar observando é esses robôs que atualmente eles são nada mais do que braços mecânicos operados por cirurgiões, eles vão evoluir para ter um grau de autonomia 4 e vão fazer a cirurgia de fato, supervisionados por esses cirurgiões, como hoje, por exemplo, os pilotos fazem. E dados confirmam isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, projeções da Morgan Stanley, o que ela demonstra é que esse é um mercado de robôs humanoides que vai sair de 3 bilhões de dólares este ano para algo em torno de 5 trilhões de dólares em 2050, nos próximos 25 anos. Só para a gente ter uma ideia dessa ordem de grandeza, né? Parece que trilhão agora é algo fácil, depois do Elon Musk, da SpaceX, mas 5 trilhões, a indústria automotiva toda, no dia de hoje, é cerca de 3 bilhões. A indústria farmacêutica é 1,7.
Então vai ser uma loucura o que a gente vai viver. E com certeza isso vai mudar muito a realidade dentro das instituições de todas as áreas e de hospitais não vai ser diferente. O outro aspecto que eu queria também destacar é que eu acho que a gente vai ver nesses próximos 25 anos a convergência entre a expectativa de vida saudável e a expectativa de vida. Hoje em dia, a gente olha dados, a média mundial é de 9,6, ou seja, em média, as pessoas vivem 9,6 anos sem saúde antes de vir a óbito. E, provavelmente, o que a gente vai ver vai ser as pessoas entendendo que longevidade com saúde não é simplesmente para ser jovem, é, de fato, preservar a sua capacidade à medida que você envelhece, a sua autonomia. E eu acho que, dentro desse contexto, a gente vai ver toda uma revolução, que vai desde os wearables, os monitoramentos de sinais vitais, muito bem destacado já pelo Dr. Paulo aqui anteriormente, mas também novas terapias, que podem ser desde novos peptídeos, como muito bem já demonstraram, né, as classes de inibidores de GLP-1, mas também coisas completamente revolucionárias, como reprogramação epigenética e também a questão de reprogramação genética especificamente. A gente pode achar que está muito, muito longe, mas é interessante falar que já houve um estudo clínico em que fizeram reprogramação genética e conseguiram baixar em 62% o colesterol ruim dentro do paciente. O problema é que, definitivo, ninguém sabe se tem um outro efeito colateral. E foi aprovado recentemente, mês passado, um estudo clínico especificamente para fazer reprogramação epigenética para poder rejuvenescer o nervo óptico de tal forma a tratar glaucoma. Então, isso vai começar logo o first man desse estudo. E eu acho que, finalmente, o terceiro tema é o paciente hiperempoderado, que também já foi colocado aqui, e que eu queria só fazer uma analogia, do mesmo jeito que as empresas têm visto o que é chamado de o contribuidor individual de altíssimo impacto empoderado por agentes de IA, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o paciente, que ele vai começar a tornar-se dono da sua jornada inteira e ele vai estar se afiliando a hospitais, a comunidades, para poder ajudar ele a fazer isso. Isso também já está acontecendo, se vocês forem reparar, nós temos academias que se auto-intitulam de 6 e 7 estrelas, e que eles propõem exatamente isso, com mensalidade de 2 a 4 mil reais, te ajudar a se transformar o gestor da sua própria jornada de saúde. Então, eu acho que é absolutamente empolgante, e eu acho que essas três tendências aí vão mudar como a gente vê a saúde nos próximos 25 anos. Muito bom, Fabrício. Eu quero passar agora a palavra para a Marta, que acabou, assim, oficialmente, acabou de chegar da China, né? Assim, literalmente hoje de manhã. E, Marta, acho que o Fabrício toca em pontos que muito provavelmente você viu como realidade já na China. Eu queria que você trouxesse um pouco desse aspecto. Acho que talvez pelo prisma do envelhecimento da população, que é a sua pauta, como que você vê esse futuro sendo desenhado e quão distante a gente está desses robôs dentro da nossa realidade, de verdade, ou, na verdade, talvez isso não vai acontecer, ou em quanto tempo, não sei. O que você traz de lá? Bom, gente, primeiro, boa tarde. É muito bom estar aqui. Agradecer o convite da Nath, da ANAP. É literalmente mesmo. Então, se eu esquecer, né, o que eu estava falando antes, eu vou... A gente ajuda. Mas a primeira coisa que eu acho que é importante, Nath, é a seguinte: eu acho que 2050 é tanto tempo que a gente não consegue ter noção, né? Eu acho que hoje 5 anos é muito, né? Talvez 2 anos seja um tempo razoável para a gente fazer previsão, mas 5 eu já acho demais, sabe? Por que eu estou falando isso? O que eu vi ano passado na China já é muito diferente do que eu vi esse ano, por exemplo, né? E o quanto a gente está distante dessa realidade, eu acho que muito, e por alguns pequenos motivos, né? Eu acho que o primeiro é que a gente ainda trata aqui a tecnologia, a inovação, como um plus. É um a mais, né? Num lugar onde você não tem gente efetivamente para cuidar de 1,4 bi de pessoas, ou você faz ou você não tem, né? Então, é uma necessidade, que é uma coisa muito maior do que a gente está
estaria acostumado, né? E aí talvez por isso esse rápido uso, esse rápido teste, enfim, tudo é muito rápido nesse sentido. E aí eu acho que tem duas coisas que para mim são bem gritantes. A primeira é o Fabrício falou, que eu chamo de autocuidado, né? Você falou de pessoas hiperempoderadas, né? Eu gosto de chamar de autocuidado. Eu acho que, para mim, essa é a primeira lição assim, que eu acho que a gente tinha que pensar, o quanto esse autocuidado está drivando, está liderando aí toda essa revolução tecnológica. Então, tudo que vem de tecnologia, seja ela como for, ela vem para fazer com que eu possa cuidar de mim. E aí eu possa ter meus dados, eu possa eu mesmo resolver meus problemas. Isso chegando no limite de a gente ter visto, por exemplo, indústrias farmacêuticas 100% de IA, desde a base da pesquisa clínica até, efetivamente, o registro e a produção de medicamento. Então, assim, ela vai num nível desse autocuidado que a gente aqui não está conseguindo ter noção do que efetivamente é esse autocuidado, né? Desde o monitoramento até efetivamente a resolução do meu problema. Eu acho que essa coisa e ele vai ser desestruturante do que a gente conhece hoje como estrutura de saúde, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a gente viu 100% dos exames laboratoriais que hoje a gente conhece em papel filtro para urina, suave nasal ou suave retal. 100%. O que as estruturas de hoje estão me levando a esse lugar? Nada ainda, a gente não pensou ainda nesse lugar, né? Que eu posso deixar de ter aquelas milhões de casinhas de laboratório para ter uma prateleira de farmácia onde eu mesma consiga fazer os exames que naquele momento eu consigo, dentro da minha casa, ter o meu resultado, jogar isso numa IA e um robozinho, como é o nome daquilo que traz? Drone. Drone trazer um medicamento dentro da minha casa. É nesse limite que as coisas não estão acontecendo, e elas estão acontecendo, né? E a gente aqui ainda está pensando nas estruturas, talvez isso é o que mais me dá agonia, nas estruturas de saúde de 1970, né? 75. Eu nasci em 75. As estruturas de saúde do Brasil são exatamente iguais às do ano que eu nasci. E aí a gente quer falar de tecnologia e de inovação e botar dentro dessas estruturas de 1975. Não vai dar, gente. Então, a gente vai ter que ter uma reestruturação disso. Por isso que, além do autocuidado, a segunda palavrinha que eu trago é ambiente. Eu acho que esse redesenho do que a gente chama de ambiente de saúde. Então, o Fabrício também falou isso. Hoje, o maior desenho estimulado pelo governo da China são lugares de exercício físico aonde a saúde vai se dar. Então, porque aqui a gente ainda está no estético, né? A gente ainda está no estético da academia de ginástica, mas lá é uma academia de ginástica onde eu vou ter 100% do meu tratamento clínico. Não existe mais outra estrutura de saúde, né? Seja ela ambulatorial, hospitalar, laboratorial, enfim. Por isso que a minha segunda palavrinha é domicílio. E aí eu não estou puxando a casquinha para mim, não, só um pouquinho. Eu acredito de verdade que o domicílio vai ser o grande ambiente de saúde no futuro, né? E aí, se a gente juntar essas duas palavrinhas, autocuidado e domicílio, a gente já consegue redesenhar aí o que seria essa saúde de 2050. Não, 30. Marta, obrigada. Eu acho que depois você pode trazer um pouco mais essa questão do domicílio, e muito bons os seus pontos, fazem a gente refletir realmente se a gente está tentando arrumar o sistema do jeito que a gente conhece, então é quase que fazendo um facelift, né? Ou se a gente está realmente pensando estruturalmente em como a gente organiza isso. E eu vou passar a palavra agora para o Gui, porque a Alice está aqui
como operadora nativa digital. Então, você nasce numa era totalmente digital, com o IA embarcada, com esse paciente querendo mais o autocuidado e com essa reflexão de um sistema ainda sendo reorganizado, mas trazendo os incentivos, como o próprio Paulo Chapchap trouxe para a gente, que são totalmente desalinhados. Como que você vê o futuro da saúde suplementar? E aí, óbvio que você pode trazer a sua perspectiva a partir da Alice, mas dentro dessa construção. Nossa. Tá. Eu realmente, eu gasto, eu invisto 14 horas do dia na Alice. Eu não quero parecer jabazão, tá, gente, mas enfim, é só o que eu respiro e vivo, assim, fora minha família. Eu vou tentar responder a tua pergunta sem ficar com cara de autopromoção, meio bobo, assim. Primeiro, adorei o que o Paulo, tudo que você falou, Paulo. Mesmo, assim. A gente precisa se encontrar fora daqui de novo. Eu estava olhando no WhatsApp, a última mensagem que eu troquei com você faz tempo. E eu estou vendo vários parceiros aqui nossos que eu acho que sabem do que eu estou falando. Acho que antes de tecnologia, o que eu realmente acredito que a gente precisa refundar é a palavrinha chamada confiança. Eu acho que o sistema de saúde, uma parte de porque as coisas não estão indo na rota que a gente quer, é porque ele está inteiro pautado em desconfiança. E todos os processos de negócios, eles são pautados por essa premissa. E daí você acaba gerando muita coisa desnecessária, e muito atrito para quem usa, e muito atrito para todos vocês que estão aqui. Por conta dessa palavrinha. Eu estou lendo um livro fenomenal, assim, recomendo todo mundo para ler. Acabou de sair há 2 semanas, do Eric Ries. Chama Incorruptible, Incorrompível. É o cara que escreveu The Lean Startup lá atrás. O livro mais legal que eu li nos últimos anos, assim. E ele fala de um ponto que é: confiança é o ativo empresarial mais subvalorizado do mundo. Confiança deveria ser um ativo intangível. Enfim, eu acho que é tão importante esse assunto de confiança, mas tão importante, que não dá para não gastar esse tempo que eu estou gastando falando dele para daí construir em cima, tá? Eu acho que partindo dele, e o que a gente está tentando fazer é construir uma relação pessoal e de empatia com quem se relaciona com a gente. Não só com o nosso membro, tá? Com os parceiros, provedores e tal, e quem é aqui trabalha com a gente sabe do que eu estou falando. Mas eu acho que vamos olhar para o membro, a gente chama de membro. Ele ou ela quer... Ele quer se relacionar. Ele quer poder contar. Então, minha filha de 7 anos, ela fala para mim: papai, eu tô dodói e quero falar com a Alice. É super real, isso é super frequente em toda a nossa base de membros. Esse é um conjunto inexistente para o setor. A pessoa fala: papai, tô dodói e quero falar com 3 pontinhos, o nome de uma operadora. Isso não existe. Por trás disso, a gente sim constrói muita tecnologia nos canais de acesso. Então, acho que a gente fala muito em saúde, historicamente, de porta de acesso. E tem um viés até que muita porta de acesso é ruim. Cara, isso é muito trágico falar isso. Muita porta de acesso aumenta o custo. Cara, que zoado falar isso. Tipo, a gente não aceita isso, entendeu? Então, é meio que assim, como a gente faz para ter uma porta de acesso aberta o tempo inteiro, onde a pessoa possa ser o go-to place da saúde da pessoa? Essa porta, no nosso caso, chama-se Alice Agora, nosso PA digital, que meio que fala de tudo com a pessoa, operação proprietária. E como é que a gente equipa essa operação? Com IA, com repertório histórico clínico da pessoa, histórico de prontuário, o prontuário é nosso, a Alice é toda baseada em dado clínico. Mas como é que a gente equipa para que a resposta que essa pessoa tenha num atendimento, nos primeiros 30 segundos, seja uma resposta hipercontextualizada, com o histórico clínico dela, onde ela fala: uau, eu nunca falei com essa enfermeira, mas parece que ela me conhece há 20 anos. E isso vai gerando confiança, isso vai gerando conexão. E essa pessoa fala: eu posso contar com a Alice toda vez que eu me sentir desse jeito. E você vira o go-to place da pessoa. E eu acho que isso que eu estou descrevendo aqui, tem bastante mais coisa que a gente pode falar, mas eu vou parar por aqui, mas isso que eu estou te descrevendo, eu acho que é algo que está sendo transformado agora radicalmente, por conta do GPT ser o go-to place hoje em dia da saúde das pessoas, da maioria, pode ser outro LLM, mas
a disputa por você como um provedor, ou você como um LLM, ou quem quer que seja na cadeia, fala o seguinte: eu sou o lugar que a pessoa vai quando ela quer falar de saúde. Essa disputa, para mim, é a disputa mais importante que tem hoje em dia. Aí então é uma conversa interessante, longa, de como será a nossa saúde em 2050. A outra pesquisadora ali falou, né? Não tem nem como prever 25 anos para frente. 2, 3, máximo 5, né? 2030, então. E o que já está acontecendo. Esse aqui é o fundador da Alice, né? E você tem todo o evento, né? Falando sobre o futuro da nossa saúde. Tá lá no portal Futuro da Saúde, canal no YouTube, você pode procurar Futuro da Saúde, Saúde 2050, como será a saúde em 25 anos. Tem o evento completo com todas as palestras ali para você conferir, tá bom? 8 horas e 3 minutinhos, só para fechar aqui, deixa eu lembrar da 18ª Galinhada Beneficente que acontece agora, neste sábado ou domingo, dia 21, domingo, dia 21 agora, é a 18ª Galinhada Beneficente da nossa Unipod, que é a União das Pessoas com Deficiência. Você pode pegar a sua. Tem mais detalhes para você adquirir sua galinhada também. Galinhada sempre deliciosa, né? Galinhada do pessoal da Unipod, né? Próximo domingo agora, dia 21, a partir das 11h30 da manhã, na sede da Unipod aqui em Presidente Prudente, que fica na rua José Antônio Pereira, número 240, fica ali no Jardim Satélite, bem ao lado do Açaí Atacadista, tá bom? Então é nesse domingo, a partir das 11h30 da manhã, agora dia 21, domingo, 18ª Galinhada Beneficente da Unipod. Obrigado pela sua sintonia, continue comigo, um ótimo dia para você, ótima quinta-feira. O Jornal no Oeste volta amanhã, a partir das 7h. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. 99 FM, Presidente Prudente. Uma parceria, Grupo Paulo Lima. Clássicos 99. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, na sua 99,9 FM. Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.